Olá, vou comentar agora o artigo 51 da Lei Complementar 17, que traz para nós algumas informações das quais nós já tínhamos o conhecimento. Então, vamos fazer a leitura do artigo 51 apenas para título de revisão do que a gente já sabe, beleza? Veja bem, os membros do Tribunal de Justiça, excluídos o presidente e o corregedor-geral de Justiça, serão distribuídos em câmaras isoladas cíveis e criminais, cuja composição, organização, atribuição e funcionamento serão dispostos em seu regimento interno, observadas as disposições deste Código. A gente já tinha dito que, como o presidente do Tribunal de Justiça, ele detém inúmeras competências e atribuições maiores, bem mais extensas que os desembargadores, que os demais desembargadores que não ocupam o cargo de presidente, né? E como o Corregedor-Geral de Justiça também, ele detém inúmeras atribuições, né? Lá, se você ler o artigo 70, mais à frente nós vamos comentar o artigo 70, mas se você ler o artigo 70 da Lei Complementar 17, você verificará que o presidente tem inúmeras atribuições mesmo. Por isso, em razão desse excesso de trabalho, o presidente, a Lei Complementar 17, por bem, fez excluir o presidente e o corregedor da composição das câmaras cíveis e das câmaras criminais. Tá? É esse o motivo de o artigo 51 falar aqui, excluídos o presidente e o corregedor geral. Tá? Perceba que o artigo 51 não excluiu o vice-presidente do tribunal das câmaras cíveis ou das câmaras criminais. Tá? Porque a gente já viu, inclusive, que o vice-presidente ele faz parte de uma das câmaras cíveis ou de uma das câmaras criminais, né, ou uma ou outra, e ele faz parte das câmaras reunidas e ele é o presidente das câmaras reunidas. A gente já viu isso. Então perceba que o artigo 51 ele simplesmente fez uma revisão do que a gente já sabia, beleza? Na verdade, a gente já tinha adiantado esse artigo 51 nos comentários anteriores. Bom, vamos para o parágrafo 1º, tá? Veja bem, ficam revogados os artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei Complementar 17, que é a lei que a gente está estudando. Esse parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Complementar 17, ele teve a sua redação dada pela Lei Complementar 190 de 2018. Então, o artigo 20 e o artigo 21, o artigo 22, o artigo 23 e 24, que a gente já estudou esses artigos, e nesses artigos encontram-se regras sobre a substituição dos desembargadores. Então, imagine que o presidente entra de férias, quem é que vai substituir o presidente? Será o vice-presidente. Se não for possível a substituição pelo vice-presidente, será o desembargador mais antigo. E quem é que substitui o vice-presidente quando o vice-presidente entrar de férias ou ficar de licença médica, algo do tipo? Será o desembargador mais antigo. Quem é que substituirá o corregedor-geral de justiça nas férias e licenças e impedimentos? O desembargador mais antigo. A gente aprendeu várias informações sobre as substituições, sobre o que acontece com os processos que estiverem na mão dos desembargadores que forem substituídos. A gente aprendeu tudo isso lá no artigo 20 até o artigo 24, ok? No entanto, a Lei Complementar 190 de 2018 revogou essas regras que a gente aprendeu no artigo 20 até o artigo 24. Né? E a mesma Lei Complementar de 2018, a Lei 190 de 2018, diz o seguinte: o Tribunal, no prazo de 90 dias, fará a adequação do seu regimento interno às disposições estabelecidas neste artigo. Tá. O que significa isso? Significa assim, o artigo 20, 21, 22, 23 e 24 não estão mais em vigor porque a Lei Complementar de 2018 revogou.
os revogou. Beleza? Se você ler o artigo 19, deixa eu colocar aqui o artigo 19 do nosso material. Ó, veja bem. Quando a gente leu o artigo 19 nos comentários anteriores, a gente aprendeu que as substituições de desembargadores far-se-ão de acordo com o disposto no regimento interno do tribunal e observada a lei orgânica da magistratura, que é a LOMAN, beleza? A LOMAN, a lei complementar 35. Enfim, o artigo 19, ele disse que para se fazer as substituições deve ser observado o regimento interno e deve ser observada a lei orgânica da magistratura, que é uma lei federal, beleza? Aí o artigo 20, ele veio dizendo aqui como é que é feita a substituição, tá? Esse artigo 20 está em conformidade com a lei orgânica da magistratura. No entanto, o artigo 20 foi revogado, beleza? Aí tem todas as informações aqui, depois tem o artigo 21, continua falando, depois vem o artigo 22, depois vem o artigo 23 e depois vem o artigo 24 aí, beleza? Todos esses artigos falam de substituições e redistribuições dos respectivos processos. Esses artigos, no entanto, foram revogados pela Lei Complementar 190 de 2018, tá ok? Por meio do artigo 51 aqui, ó, que a gente acabou de ver, ó. Ficam revogados os artigos 20, 21, 22, 23 e 24. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todas as regras que a gente já viu no artigo 20, 21, 22, 23 e 24, elas foram revogadas, beleza? No entanto, tudo que a gente aprendeu estava em conformidade com a lei orgânica da magistratura. E o artigo 19 da lei complementar 17 diz que as substituições devem ser feitas de acordo com a lei orgânica da magistratura. E o artigo 20 até o artigo 24 obedeceram à lei orgânica da magistratura. No entanto, mesmo assim, esses artigos foram revogados, tá? Enfim, para finalizar, saiba que os artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da lei complementar 17 estão revogados, mesmo estando todos eles em conformidade com a lei orgânica da magistratura, tá? Beleza. No entanto, a própria lei que revogou esses artigos disse que o Tribunal de Justiça deverá fazer a adaptação em seu regimento interno, ou seja, no regimento interno do Tribunal de Justiça, devem estar presentes as regras sobre as substituições dos desembargadores, do vice-presidente, do presidente e do corregedor-geral. Beleza? Ok. Até aí tudo bem, eu vou compreender. Então, assim, não fique muito preocupado com isso, porque se isso cair na prova, provavelmente terá algum recurso para anular a questão, porque o artigo 20, 21... Se o artigo 20, 21, 22, 23 e 24 cair na prova, muita gente vai entrar com recurso para anular a questão, porque esses artigos foram revogados, tá? Se você quiser saber regras sobre a substituição do desembargador, você vai ter que ler a Lei Orgânica da Magistratura, e a Lei Orgânica da Magistratura fala exatamente o que eu já te falei quando a gente estudou o artigo 20, tá? Até o artigo 24, beleza. Se você quiser saber mais, você vai ter que ler o regimento interno do tribunal. No entanto, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Amazonas, em regra, ele não cai no edital, então não precisa você ler, não precisa você ler para fazer o concurso, né? Beleza? Tranquilo? Então, para finalizar o bloco, eu coloquei aqui esses comentários escritos, ó. A Lei Complementar 190 de 2018 revogou os artigos 20 até o artigo 24 da Lei Complementar 17, que a gente está estudando, que a gente já aprendeu. Tá? Esses artigos da Lei Complementar 17 estabeleciam regras sobre a substituição de membros do Tribunal de Justiça do Amazonas. Deixa eu consertar aqui a câmera. Tá. Beleza. O artigo 19 da Lei Complementar, um artigo anterior, né, que a gente viu, ele determina que tais regras devem obedecer à Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, que é uma lei federal, é a Lei Complementar 35 de 79, beleza? Tá. E deve obedecer também ao regimento interno do tribunal. Ok. Aí eu finalizei. De fato, essas regras foram revogadas pela Lei Complementar 190,
mesmo estando em conformidade com os artigos 114 a 119 da LOMAN. Tá? Todavia, a Lei Complementar 190 determinou que o tribunal faça as respectivas adaptações em seu regimento interno. Ou seja, o tribunal tem que dizer em regimento interno, por meio do tribunal pleno, como será feita as substituições dos desembargadores, do presidente, vice-presidente, corregedor e dos demais desembargadores. Beleza? Ok. Todas as regras que a gente aprendeu sobre substituição, no artigo 20 até o artigo 24, e redistribuição, né, nesses artigos, elas estão de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura. Beleza? Mesmo estando revogadas. Então, saiba que esses artigos estão revogados. Beleza? Assim, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.